eu tava em sessão, em consulta, então dei uma atrasadinha aqui para começar. Rodrigo, oi meu coração. Alê, Cíntia, tá mandando eu salutar vocês aqui. Saluta, 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 Fátima. Sejam todos bem-vindos. Stories incríveis hoje. É que eu resolvi fazer os stories em 3 idiomas diferentes, mas porque hoje eu tenho uma agenda com pacientes em inglês, tenho pacientes em italiano, boa noite, e tenho pacientes em português, até em português de Portugal. Aí o que acontece, Lourdes? O que acontece é que eu tô um pouco preocupada porque eles sempre se lamentam que eles entram no meu Instagram e eu tenho só coisas na língua portuguesa. Normalmente eu faço material mais para o Brasil do que para os outros países, né? E aí agora eu vou tentar dar uma variada e fazer o material em outras línguas também. Eu sei que os brasileiros às vezes não, né, não falam. Alê, tudo bem? Daqui a pouco eu tô aí pertinho de você. E então o que acontece é que eu vou tentar fazer uns materiais diferentes, porque assim pelo menos a gente consegue atingir as outras pessoas. É muito ruim quando a gente não fala a língua, né? A gente segue uma pessoa, o lance é ser global, isso mesmo. Ou a gente, né, segue a pessoa, a gente gosta da pessoa, gosta do material dela, mas não entende, né, o que a pessoa fala, é muito ruim. Até porque, apesar de parecido, o italiano é diferente, né? Não é igual. A língua é bem diferente da brasileira, né? Então tem essa diferenciação. Mas eu vou fazer mais stories. Vocês não fiquem acreditando que é para se mostrar alguma coisa assim, que eu tenho sempre a preocupação de não passar essa impressão para vocês, né? Mas é que realmente para as pessoas que estão recebendo esse material, na língua delas faz sentido, né? Então, eu falo que a pessoa tem que sempre tentar fazer a terapia na língua madre dela, ou que nem meu caso do meu filho que foi alfabetizado em 2 línguas, no italiano e no brasileiro. Então, para ele fazer a terapia ou no português ou no italiano é igual, porque ele tem, né, essa conexão neural com as 2 línguas com muita facilidade. Então, nesse caso, ele pode escolher qual das línguas ele faz a terapia. Mas no caso da pessoa que tem uma madrelíngua em específico e foi crescida só com uma língua, no meu caso, caso da maioria de nós, é interessante fazer terapia na língua da pessoa mesmo, né? Na língua madre. Que eu acho que nada melhor do que expressar emoção e sentimentos e o que a gente sente, o que a gente prova sentir ali na língua madre, né? Com um terapeuta que fala a sua língua. Então, Néia, seja bem-vinda. Vou começar a live de hoje, estou aqui para anunciar o meu retorno à Itália, né? Alla bella Italia, como eu sempre disse, mio cuore é certamente italiano, né? Sono diventata una vera italiana. E o que acontece é que o meu coração, isso não é um esconderijo para vocês, né? Sempre foi italiano. Eu amei, eu jamais pensei na vida em morar na Itália. E a experiência de viver na Itália me moldou. Eu saí do Brasil num circuito de trabalho muito maluco, né? Eu hoje não sei nem como a gente é capaz de viver no Brasil do jeito que a gente vive. Margot, tudo bem? E eu sei que eu trabalhava das 7 da manhã até as 10 da noite, muitas vezes sem comer, sem almoçar, sem fazer nada, né? E essa correria maluca de pagar conta, né? O tempo todo a gente tem que pagar conta, pagar conta, pagar conta. E acabou que eu acho que a gente que tá vivendo essa loucura no Brasil, a gente nem sente, a verdade é essa. Eu acho que eu fui parar pra ter essa sensação quando vim pra Itália, porque aí minha vida baixou, deu uma tranquilizada e eu pude entender como é que eu vivia antes e, né, como é que eu cheguei nisso, né? Dora. Então, eu saí de uma condição do Brasil, uma loucura, né, daquelas piores possíveis, e fui parar na Itália, que é um país, né? Eu nunca vivi em Portugal, mas dizem que é muito parecido, que é um país que preza pela qualidade de vida, preza por viver a vida, né? Tem até o dolce far niente, né? A gente sempre fala sobre isso, né? O dolce far niente, o vive la vita, né? A Itália tem um ditado que chama vive lascia vivere, né? Você vive e deixa o outro viver.
Então, essa conexão com a mente italiana, o jeito do italiano viver, pra mim, de começo foi muito estranha, porque eu me lembro de acordar de manhã com o coração palpitando a 1000 por hora, porque eu tava atrasada, porque era muito comum no Brasil eu estar atrasada para chegar na consulta, no consultório, enfim. E isso na Itália, meio que, né, fui vivendo dia por dia, foi abaixando, né? O pior período para mim na Itália foi o primeiro ano. Eu não vou negar, os italianos, eu tenho um amor por eles, as pessoas dizem que eles são grosseiros, eu não acho, eu acho que eles são muito espontâneos, eu falo, eles são extremamente espontâneos, então, eu costumo dizer assim, que eles são um blindex imenso para você poder atravessar e chegar, criar uma conexão com eles, mas é um blindex enorme que se você ultrapassar, você senta até no banheiro deles, né? Eles tiram a roupa do corpo, tanto que quando eu liguei para meus amigos falando a situação que eu estava vivendo na Inglaterra com o meu filho, né, que eu abri primeiramente para os meus amigos italianos e para minha mãe, cara, eles na hora começaram a acionar pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, porque queriam muito que eu voltasse. O padre, né, que é muito amigo nosso, o Dom Giorgio, que a gente tem uma conexão muito grande, eu assisto as missas dele até hoje, no domingo, da igreja de Sali. Eu trabalhei com ele muito tempo e eu sou apaixonada por ele, eu adoro ele. E ele me manda mensagem até hoje perguntando do Arthur, tem uma conexão com o Arthur muito grande, muito fofa. Então, assim, o que eu posso descrever para vocês é que na Itália o primeiro ano foi muito duro, foi muito difícil se adaptar. Eu não falava nada de italiano, não tinha a menor dimensão das palavras e como é que se fazia as expressões e tudo quanto. E eu, depois de um ano de sofrimento, estava com a situação do meu pai também, que estava muito doente, acabou que eu habituei-me com o jeito do italiano viver, né? Passou o primeiro ano e eu comecei a me encontrar ali, né? Então, dali pra frente foi só maravilha. Eu realmente amei a Itália com todo o meu coração, todas as forças que eu pude amar, né, a Itália. Então, a partir daí, pra mim já tava muito bom e eu já não queria sair. Mas o meu marido, ele é da área de engenharia e ele queria muito a experiência de vir para Inglaterra, até porque é muito perto, tá, gente? A gente tá falando, oi, Marcelo, Odete. A gente tá falando de uma distância de 1h30 de avião, pagando 20 euros. É que aqui o valor do transporte aéreo é muito barato, então posso dizer que é muito fácil de chegar, né? Então não é que é tanto assim. Mas meu marido queria muito fazer essa experiência de vir e queria que o Arthur fizesse também essa experiência. Vana, tudo bem? E eu, Viviane, era contra essa experiência. Eu não queria, né? Eu tava muito bem lá e eu morria de medo, meu coração palpitava toda vez que eu pensava em sair, porque eu pensava, nossa, Inglaterra, pelo amor de Deus, eu fazia uns cursos aqui e eu via como funcionava. Eu tenho uma prima, Vanessa, que mora aqui e ela tem uma vida muito crazy, assim, muito louca. Então, o que eu falo pra vocês, se vocês saírem do Brasil e entrar direto aqui na Inglaterra de uma vez, gente, vocês estão nadando de braçada, porque não é diferente. A diferença é que aqui você ganha em Libra, uma moeda muito melhor, e que você tem condições de ter conforto que no Brasil você não teria, porque a sua possibilidade de comprar, né, tudo bem? A possibilidade de compra, o seu poder aquisitivo aqui na Inglaterra é maior do que do Brasil. Porém, a vida de trabalhar muito, estudar muito, é igual, né? A vida é bem parecida com a vida do brasileiro. E aí entram as questões que eu enfrentei logo que cheguei. Só que a gente é adulto, então a gente se sistema, né? Logo que eu cheguei, eu já vi as possibilidades, eu tinha deixado o Lollapalooza e eu tive várias ofertas de proposta de trabalho aqui para trabalhar. E aí logo que eu cheguei, já me apliquei para a vaga da universidade. E meu inglês era bom para atender, mas não tão bom para fazer a universidade. Eu ficava muito preocupada com isso, porque eles têm um acento que é muito diferente. Eu estudei o inglês americano, então para eu chegar aqui com o acento deles era bem complexo, né? Entender o que eles estavam dizendo, assim, era bem difícil no começo, assim. Hoje já tô um pouco mais habituada. E aí eu falava, cara, eu não vou conseguir, não consigo esse acento deles. Porém, entrei na universidade, logo que eu cheguei na primeira semana, eu fiz o teste. Como o meu setor, que é saúde mental, é um setor que aqui tem muito trabalho, mas muito trabalho. Vocês pensam em muito trabalho, multiplicado por 10, é muito trabalho mesmo. Então, como tem muito trabalho aqui, né, eu consegui trabalho muito rápido. Então, eu
substituir as horas que eu trabalhava pro Lollapalooza na Itália pro governo daqui, pro NHS aqui. Então, foi muito rápido isso, né? Isso aconteceu, assim, em semanas. Quando eu vi, eu já tava com muita proposta de trabalho dentro aqui da Inglaterra. Então, pra mim, a coisa aconteceu muito rápido, né? Pro meu marido chegou e patinou um mês. Quer ver? Ele chegou em agosto, setembro, ele patinou setembro. Patinou um mês. Ele ficou um mês patinando e depois ele já entrou na área dele mesmo, que é engenharia. 2 meses. Ele ficou 2 meses patinando com subemprego, porque aí entra a questão da língua, não falava inglês, era chamado para as entrevistas, não conseguia passar por conta do inglês. Mas patinou 2 meses, eu já estava trabalhando, já estava, né, correndo, e ok, Kleber se sistemou também e conseguiu trabalho na área dele, numa empresa super bacana, como engenheiro mesmo, engenheiro planner. Então, tudo andando, tudo caminhando. Aí vamos lá pro meu filho, né? Eu não vou mentir pra vocês, não é minha vibe. Eu costumo dizer que eu estou envelhecendo e ficando preguiçosa e vagabunda. E isso é um problema na nossa vida, né? Porque eu não sou mais aquela pessoa que eu era no passado. E quem me conheceu no Brasil e me viu, né? Trabalhando pra caramba, correndo atrás. Essa vibe não é mais a minha. Então, eu me forço porque a gente tinha a proposta de vir trabalhar 3 anos, juntar uma grana, ir pra Itália, comprar nossa casa, enfim. Então, esse era o objetivo, a gente veio pra fazer isso, é o que tem que ser feito e basta. Então, eu sou uma pessoa que se você falar tem que mijar no quadradinho, eu mijo no quadradinho. Então, eu não vou ficar me lamentando, reclamando no meio do caminho, enchendo o saco das pessoas, eu não sou assim. Então, eu vou que vou, né? Eu sou que nem burro de cangaia, né? Colocou a venda aqui, vai que vai. Então, faço o que tem de fazer. Tem que estudar, estuda, tem que trabalhar, trabalha, enfim. Eu e meu marido, então, se sistemamos. Aí vem a questão do meu filho, né? Como que começou a situação. Em setembro eu fiz a cirurgia do estômago, eu estava na Turquia, ele começou a aula aqui. Já do primeiro dia eu já percebi que ele não teve suporte com a língua. Meu filho é alfabetizado em italiano, então o que acontece? Até a língua portuguesa para ele é muito difícil no termo de escrita, né? Ele fala muito bem o português, porque nós nunca deixamos de falar português com ele em casa. Eu só exijo outra língua na minha casa quando existem pessoas que falam outra língua. Então, se eu tô na minha casa e eu tenho amigos italianos dentro de casa, eu não aceito que falem português. Porque acho desrespeitoso com quem tá presente e não fala a língua, né? A pessoa pode não entender nada do que você tá falando e pensar milhões de coisas. Então, a mesma coisa quando tem um inglês. Eu quero que fale inglês se tiver alguém que não fala a nossa língua dentro da nossa casa. A gente está recebendo essa pessoa, a gente precisa falar a língua da pessoa. Então, isso sempre foi a política da nossa casa. Porém, o Arthur, com relação ao italiano, é ok, entendeu? Ele foi alfabetizado no italiano, ele escreve muito bem italiano, tanto que o dicionário dele é italiano-inglês, não é português-inglês, né? Então, o que aconteceu foi que começamos a história, a jornada, né? A saga de ir para a escola. Aí começaram os nossos problemas. Primeiro, a decepção com a escola. Nós saímos da Inglaterra para estudar nosso filho numa escola inglesa, britânica, né? Que, em teoria, seria uma escola muito boa. E começam aí os problemas. A escola realmente deixa muito a desejar. Eu sempre falei que a escola italiana é ultrapassada, porque é igual a minha época que eu estudei lá atrás, gente. Tem muita gente aqui que estudou também nessa época, né? Não vamos poder dizer. Débora, por exemplo, estudou, acho que estudou essa época também. O que acontece? Quem estudou nessa época sabe que era decorar e fazer prova, decorar e fazer prova, e tipo, tinha muita prova, era assim, né? A Itália é igual, gente, não mudou nada. A Itália é igual, é da época da reguada ainda na cabeça, é isso que é a Itália. Então, na região minha lá, a escola é muito rígida com estudos, tem 3 provas por semana, tem que estudar, tem que decorar, tem que tirar nota, é muita cobrança. Mas é cobrado, porém, o aluno tem esse suporte para aprender. Ele só não aprende se ele não quiser. Ele tem os livros, tem tudo. Aqui, gente, os alunos realmente me decepcionam muito. Eles são deixados. Então, as aulas estão lá, o professor está passando no quadro lá o que tem de fazer, não tem livro. Tem um caderno onde ele escreve. O Arthur não conseguia escrever. O caderno dele, coitado, do começo, era sempre faltando, porque ele começava a escrever, ele não tinha dinâmica de escrever na língua inglesa. O cara ia, apagava, ele perdeu todas as informações.
E o meu filho, ele é perfeccionista. Ele tem um negócio, e não é porque nós ensinamos, tá, gente? É da personalidade dele mesmo, ele ser assim, ele se cobra muito. Ele quer fazer tudo certinho. Então já começou aí o terror, porque ele não conseguia acompanhar o que estava escrito no quadro, se sentia um fracassado, vinha muito frustrado para casa com o não conseguir fazer, e ali já começou a frustração. Então eu marquei uma reunião e fui para a escola explicar a situação dele. Olha, ele não fala língua, ele depende de um apoio estruturado, ele depende de alguém e ensinar ele a condição de como é que ele vai se organizar com relação a estudo. Ah, tá bom, nós vamos ver. Nada. Enfim, aconteceram muitos episódios na escola iguais, desse mesmo tipo, né? Aonde ele não entendia o que falavam. Um dia falaram que iam dar uma punição para ele porque ele esqueceu o ball, né? E aí eu falei, filho, ele falou, mãe, eu esqueci o ball lá e aí eu vou receber uma punição. E ele tava super assustado com a punição. E eu falei, mas, meu filho, você sabe o que é ball? Aí ele falou, não tenho ideia do que seja. Aí eu já comecei a ficar irritada, já não tava mais triste com a escola, eu tava irritada. Marquei uma reunião de novo com a escola e fui lá eu de novo na escola para falar com eles, dizer, olha, meu filho não está se adaptando e vocês vão dar uma punição pro menino que não sabe o que é ball. Ball, gente, é Tupperware, tá? Na aula de food deles, Food Technology, tem que levar um Tupperware para poder deixar a comida. E ele recebeu uma punição porque ele não levou o Tupperware, mas ele não sabe o que é ball, né? Para ele é vassoio. Ele não sabe nem o que é Tupperware. Ele sabe que é vassoio. E aí começou a confusão. Falei, gente, ele não entende o que vocês falam. Qual é a parte que vocês não estão entendendo que ele não entende, né? E aí entra a condição, graças a Deus eu falo inglês. Pense em alguém que chega na Inglaterra com os filhos aqui, sem falar inglês, né? Olha que coisa maravilhosa. Você tem que defender seu filho numa reunião, alguma coisa. Não existe essa capacidade. É muito difícil. Então, o inglês aqui, quem vem pra cá sem falar nada e com filhos, meu, deve patinar horrores. Eu não tenho depoimento dessas pessoas, mas eu até gostaria de entender. Porque realmente deve patinar horrores. Porque não tem nem como você discutir com eles. Eles realmente não falam outra língua além do inglês. Começa por aí. Então, aí já começaram as dificuldades e começou o meu filho a começar a ficar doente. Aí que começou a me preocupar, né? Eu já trabalhei com psicossoma no passado, muito distante, mas eu comecei a ver o corpinho dele responder. Gripe, febre, diarreia, vômito. Ele acordava com dor de cabeça, né? E a minha florzinha começou a murchar. Começou a ficar murchinha, né? Então, com tudo tava funcionando muito bem pra mim e pro meu marido, existe uma pessoa muito importante para nós que não estava funcional e que dava para perceber com clareza, né? E ele virava e me dizia, mãe, mas eu sei que é pro meu bem. E aí queria me matar, porque eu sei que é pro meu bem, né? Como assim eu sei que é pro meu bem? Eu sei que é pro meu futuro. Aí eu cheguei um dia e pensei, cara, eu falei com meu marido, eu falei, o meu chegou aqui com 10 anos na escola que ele começou, fez aulas. Fonética só para crianças que vieram de outro país. Pois ele tem uma base maravilhosa. Pois então, Rê, eu não tive essa sorte. Por isso que eu falo que é da minha região, Reading, que eu não tive, né? Então, eu não tive esse apoio. Eu fui a council, eu falei com o council, eu discuti com o council. Eles falaram assim que a obrigação deles era dar vaga para o meu filho. E basta. Qualquer outra obrigação a mais não era deles. Eu coloquei lista de espera. Enfim, eu desisti de verdade, né? E vi que esse não suporte escolar foi o que mais me destruiu. Isso é fato, tá, gente? Me destruiu porque eu dou muita importância para o estudo. Talvez quem não dê importância, isso não seja um problema. Eu dou muita importância, eu acho que a base é sim educação dentro de casa e educação escolar. Essa é a base de qualquer criança. Ter essas duas bases é muito importante para a pessoa poder se desenvolver e crescer. E aí entra um outro setor, criar conexões. Os ingleses, no geral, não são naturais de criar conexão. Meu filho, ele não fez um amigo em 2 meses de escola. Mas é assim, de ninguém nem olhar na cara dele, entendeu? De realmente ninguém falar com ele. Tem um menininho que é estrangeiro que fala com ele, mas é só um na sala dele. Então, aí entra outras questões. Bullying. Aqui na Inglaterra se sofre muito bullying.
Principalmente porque você é estrangeiro e fala outra língua. Então, bullying, eu achei terrível. Briga na frente da escola, gente. De sair na escola e as pessoas se pegarem no tapa na frente da escola. E graças a Deus eu levava meu filho e trazia meu filho. As crianças não têm pais que levam, não têm pais que trazem. Porque, gente, a verdade é que a vida aqui é tão louca. Os pais precisam trabalhar. Os dois precisam trabalhar para sustentar a casa. Não dá para um só trabalhar. Tem que ser os dois. E isso para poder sustentar a renda. Então, natural, os pais não estão presentes na educação dos filhos porque não tem tempo, não dá para fazer as coisas simultaneamente, entendeu? A gente tem que trabalhar. E comigo aconteceu de eu parava, graças a Deus, eu faço meu trabalho online dentro de casa, eu parava a agenda no horário que tinha que levar ele para a escola, parava a agenda no horário que tinha que buscar, porque eu não tive segurança nenhuma de deixar ele voltar da escola, por exemplo. Não tive essa segurança. Então, a segurança que eu sentia na Itália, aqui eu perdi. Eu não tinha segurança. A gente passa nas ruas. Primeiro que as ruas são muito lixo mesmo, assim. São todas sujas, cheias de garrafa de bebida, sujeira mesmo, sujeira de saco de plástico, tudo que vocês imaginam. E até coisa de droga, né? Aqui tem muita droga. Então, pra mim, na região que eu tô, que é Reading, foi assustadoramente diferente. Eu não vou dizer que foi diferente. Foi assustadoramente. Pra quem tem filho, foi assustadoramente diferente. Eu, particularmente, não me adaptei e rezava pedindo a Deus que eu nunca me adapte, porque não é minha natureza, eu não quero me adaptar com isso, não é o que eu desejo para minha vida. E aí entra a questão da forma deles de viver, porque eles são assim, né? Eles trabalham, pagam as contas e gastam dinheiro. Tem essa natureza deles e eu não critico, gente, porque eu já fui dessa vibe também. Então, assim, eu não critico. Tem gente que gosta de trabalhar, viver a vida para trabalhar e guardar dinheiro. E não é a minha vibe. Então, assim, eu senti muita falta da qualidade de vida que eu tinha na Itália. De sentar e tomar um café. E não é que aqui você não senta e toma um café, até a gente até faz isso. Mas na Itália você consegue chegar e sair e tomar um café com seus amigos e pagar €1 no café. Aqui você paga R$2,50 no mínimo no café. Fora que o frio, gente, não tem como você sentar pra fora pra tomar um café. Não é possível isso. É um vento que corta a alma. Não dá pra acreditar nisso. Né? E depois que eu fiz a cirurgia de estômago, eu fiquei com mais frio ainda. Então, assim, a questão da língua para ele foi uma barreira. A questão de não fazer amigos foi uma barreira. Até que um dia eu subi lá no quarto dele e eu falei pra ele, e aí, filho, como é que você tá? Ele falou, mãe, eu sei que vocês estão fazendo o melhor pra mim e eu confio no que você tá querendo pra mim. Mas, mãe, eu não tô feliz, mãe. Por favor, vamos voltar pra Itália. E eu falei pra ele, filho, você quer voltar pro Brasil? Eu ofereci se ele queria voltar pro Brasil. E ele disse, não, minha raiz é com a Itália, eu não tenho raiz. E realmente ele foi embora com 7 anos, então nem amizade mais ele não tem no Brasil, né? Os amigos dele estão na Itália. E criou-se essa conexão muito grande, essa conexão grande com os amigos italianos. E, gente, eu não vou mentir, Itália pra mim é minha, eu não vou dizer nem segunda casa, é minha primeira casa hoje. E eu me sinto realmente em casa na Itália, né? Eu domino muito bem a língua, eu domino o jeito que os italianos funcionam, o jeito lento de fazer algumas coisas, entendeu? Eu domino a forma que eles interagem. Para mim, na Itália, tudo funciona muito bem, mesmo quando não funciona, porque eu já espero que não funcione, entendeu? Aqui era começar do zero, tudo de novo, numa nova cultura, num novo jeito de ser. E eu estava disposta de verdade. Deus sabe o quanto eu estava disposta e preparei a minha mente para vir aqui. Mas eu não tenho maturidade emocional para lidar com o sofrimento do meu filho em virtude ou em detrimento a um futuro, né? Eu não tenho maturidade emocional para lidar com ver ele sofrendo do jeito que ele estava, até eu dizer para ele que a gente ia embora de novo, porque ele terá um futuro melhor aqui. Entende? O que é futuro, né? Eu vou negligenciar a infância dele porque eu quero que ele tenha um futuro melhor? Eu não sou essa pessoa, né? Eu acho que a gente nem sabe se vai ter futuro, começa por aí. Então, não é que a gente tem que viver a vida de uma forma de uhul, né? Não tem amanhã e dane-se, vamos viver a vida que se dane tudo. Não, eu acho que a gente tem que ter consciência, ter um safe, não, uma reserva de dinheiro, né? Fazer a sua reservinha, viver bem, mas assim, não dá para acumular. O mundo é muito doido. Veja a pandemia, como atacou as pessoas, a quantidade de pessoas que a gente perdeu, a quantidade de pessoas que morreram. E, tá aí. Né? Então, eu acho que a gente tem que viver muito bem o que nós temos, que é o presente, né? Viver bem o que nós temos nesse momento. Então, das coisas que eu posso listar para vocês, eu morei na Itália um tempo e amo aquele lugar também. Vai top.
Então, eu conheço pessoas, a Itália é um país que você demora um ano para gostar, no mínimo um ano. E tem gente que passa de um ano sem gostar ainda, né? Mas também depende da região. Eu estou dizendo a referência da região norte da Itália, que é onde eu vivi, e a referência que eu vou dar para vocês é Reading, que é do lado de Londres, que é onde eu tô. Então, essas são as referências que eu tenho. Eu não posso falar em nome da Inglaterra inteira e muito menos em nome da Itália toda, porque eu não tenho isso, né? Maria, tudo bem, minha prima linda? Então, das diferenças que eu citei, a saúde daqui é muito inferior ao do norte da Itália, tá? Eu vou falar norte porque é onde eu tô. Lá nós temos um acompanhamento, o médico liga. Se eu tiver um problema com o Arthur, eu ligo pro médico e falo pra ele: olha, o Arthur tá sentindo isso, aquilo. Ele já fala: não, Viviane, passa na farmácia. Ele me chama pelo nome, ele vai na minha casa fazer consulta se precisar. Então, assim, eu tenho uma disponibilidade, um médico de família que trata a gente como se fosse de dentro de casa. Então, assim, o Kleber a gente teve Covid, nós todos, e eles foram, a ambulância ia em casa para poder aferir temperatura, ver tudo, o farmacista, tudo quanto. Todos eles se reúnem porque a Itália tem um senso de comunidade que eu nunca vi na minha vida. Essa é a realidade. E eu amo esse senso de comunidade. Eu vivia numa cidade muito pequenininha, mas esse senso de comunidade, eu falo, mas tem fofoca, um fala da vida do outro, e a gente fala mesmo. E ó, se você não fizer nada de ruim, não se preocupa, né? Não te preocupare, porque a verdade é que ninguém vai falar de você se você não fizer nada de errado. Então, é um realmente cuidando da vida do outro. E esse cuidar da vida do outro pode ser pro lado ruim, mas tem um lado bom também, que é o lado de cuidar do outro realmente, né? De ter uma comunidade. Nós ficamos fechados com o Covid de todo mundo, o farmacista, a minha amiga Sara, então as que eu amo, a minha Sorelina, ela, a Rosela, foram tudo levar comida para mim na porta de casa. Então, assim, eu tenho esse amor pelo jeito dos italianos de viver a vida, esse senso de família, esse senso de comunidade. Então, eu não sinto tanta falta da minha família quando eu tô na Itália, porque a minha família, quando eu tô na Itália, eles me tratam como família. Aqui, esse senso de família não existe, aqui é cada um por si. Você está super certo, temos que cuidar do emocional dos nossos filhos. Você sabe o que eu tô falando, né, minha gatona? Tia, eu sei. Então, assim, e só tem a gente pra cuidar, né, gente? Não é que tem tantas pessoas pra vigiar, assim, e poder dizer o que a gente tem que fazer, né? Eu abro mão da minha carreira com toda a certeza do mundo pra criar um filho da melhor forma possível, porque primeiro ele não pediu pra nascer. Coloquei ele no mundo por opção minha. E segundo, que eu acho que a minha carreira pode esperar o tempo que for. Eu tenho que dar conta dele, crescer bem ele. Todo o resto, gente, é tudo demagogia, né? É tudo bobeira. Se começar a falar, não adianta nada você começar a pregar para as pessoas que, porque você tem que ser bom na carreira, você tem que fazer sucesso, tem que ter... Criar um filho já é um enorme sucesso. A gente precisa ter isso em mente. Criar um filho já é um sucesso para lá de importante. Se você criar um bom ser humano, qualquer outra coisa é tudo baboseira, entendeu? Então, uma vez que você decidiu o caminho de ser mãe, é aí que você tem que seguir, né? Mas sua carreira vai bem onde quer que você vá. É verdade, eu tenho esse benefício de poder trabalhar onde eu estiver, né? E agora que eu volto para a Itália, eu vou continuar os estudos lá, porque eu preciso me certificar no sistema italiano, e eu já consegui todas as partes burocráticas. É que eu nunca corri atrás do sistema italiano, porque estava com a intenção de vir para cá, né? Mas agora vou fazer de outro jeito. Então, assim, as diferenças da Itália que eu vi: a saúde, a limpeza, nós não vamos mentir, a parte de limpeza de rua, também te amo, lindona. A parte de limpeza de rua, de jardinagem. Gente, os italianos são muito limpos, são muito bonitos. É muito lindo de ver tudo arrumadinho, tudo limpinho. Eles são chatos, se você jogar o pé no chão, as velhas gritam com você no meio da... você quer? Você tá sujando a rua? É isso mesmo. Vai no supermercado, tem que pôr o saquinho, tem que pôr a luva na mão pra pegar as frutas, porque não pode pôr a mão. E eu adoro isso, odeio que as outras pessoas mexam na minha fruta, não gosto, entendeu? E na Itália tem isso mesmo, tem que pôr a luva, se pôr a mão lá, sem colocar a luva, pôr na mão na maçã, na pera, e pôr a mão nas coisas, eles ficam bravos, porque se pôs a mão tem que pegar, entendeu? E, olha lá, saúde, família e trabalho. Demorei pra entender, mas essa tem que ser a ordem que eu aprendi com você, Vivi. Pior que é verdade. Sem saúde a gente não consegue cuidar da família, né? E sem família não adianta nada trabalhar também, não é que resolve, né? Então,
A escola foi uma tremenda decepção para mim, não vou mentir. Foi realmente uma decepção. Nós, eu e o Kleber, a gente valoriza a escola. Então, para mim, foi uma decepção, tá? Forma de viver deles. Eles não são famílias, eles não fazem cena tudo junto, né? Jantar. Eu tenho isso, né? Eu tenho essa coisa bem italiana, primo piatto, secondo piatto, fica 10 horas na mesa para comer, né? Aqui tudo é rápido, refeições rápidas, coisas rápidas. E na Itália nós não temos pressa para comer, né? Você senta na mesa ali, você morre. É assim que funciona e eu adoro isso. Eu gosto de mesa, eu gosto, né? E aqui não tenho tido tempo para fazer isso. Isso me irrita muito, porque eu trabalho muito aqui, gente. Eu trabalho demais, né? Não podemos negar. Clima. O clima daqui. O clima daqui é fogo. É difícil de adaptar e eu nem sei se me adaptaria, porque realmente eu acho que o clima daqui é terrível. É um vento que não dá para acreditar, e chuva, né? E frio o tempo todo. Isso também é uma parte que para mim pegou bastante, né? Gente, para trabalho, a Inglaterra é the best of the world, né? Eu falo que é the land of the opportunity. E é verdade, a lenda é a ilha das oportunidades, assim. Mas o que acontece com o the land of the opportunity? Você tem um grande sacrifício por detrás disso tudo. Então, aqui, os países que eu mais trabalho, gente, mas quando eu falo mais trabalho, eu trabalho com suicídio, trabalho com transtorno de ansiedade, trabalho com depressão profunda, né, com violência doméstica. Nos países que eu mais trabalho são os países piores para se viver. E aqui na Inglaterra eu tenho muito trabalho, porque tem esse setor de saúde mental, tem muita coisa para se fazer e tem muita vaga, tanto que o governo paga, dá bolsa de estudo para você desde que você trabalhe para ele. Então, pra vocês terem ideia de como é que funcionam as coisas aqui. Então, tem muito trabalho. Mas, esse muito trabalho, né, a minha natureza antes era muito workaholic, assim, auto-sacrifício total. E hoje já não preservo mais isso. Hoje eu preservo ter contato com a minha família e viver a vida. Trabalhar sim, né, mas trabalhar uma quantidade. Eu nasci para ser mediana, eu fui descobrindo isso ao longo dos anos, né. Eu nasci para ser mediana, sou média em tudo, né, não quero ser the best of the world em nada. Eu quero ser mediana e viver bem até o final dos meus dias, né. Então, os custos daqui são muito incomparáveis. É praticamente 50% do que eu pago na Itália, eu pago 100% para viver aqui. Então, se aqui custa 3 mil minha despesa, 3 mil libras, lá custa 1.500 euros. Então, para vocês terem noção de valor. Por isso, os dois precisam trabalhar, né? É impossível um trabalhar e sustentar a casa aqui, até porque é complicado. E aí entra uma outra coisa, né? Aquela sensação de aperto que eu tinha no Brasil, gente. Eu odiava aquela sensação de vender o almoço, comprar janta, vender o almoço, comprar janta. Se eu ficar doente, eu não consigo pagar a conta. Coisas desse tipo. Que na Itália você não tem, gente. Você morre sentadinho, encostado numa árvore. Porque não tem essa sensação de insegurança, de correria, né? E outra cultura, especialmente em média, é verdade. Então, assim, não tem isso. Na Itália, as pessoas vivem a vida de verdade. Elas sabem viver a vida, né? O italiano, ele tem um único emprego a vida toda até morrer. E morre naquele emprego e morre feliz, gente. Vocês estão pensando que morre triste? Não, porque para ele, o emprego, o trabalho, é só para ganhar o dinheiro e levar para casa e fazer a alegria da família. E basta, não tem muitos conceitos sobre isso, entendeu? Vai lá, faz seu serviço, pega seu dinheiro, volta para casa e vive bem feliz com a sua família. Tem a sua casa, ele tem uma casa para morar, tanto que eu tô querendo afitar a casa lá, tô tentando alugar a casa, é muito difícil, porque normalmente eles não têm casa para alugar. A casa deles basta, então eles têm casa para vender, não tem casa para alugar. Então, quando a gente saiu, a gente indicou pessoas para casa, conseguiram alugar, a gente ficou sem o nosso apartamento. Então, eu tô indo para uma outra cidade agora, que chama Monpiano, para poder até conseguir um apartamento na minha cidade, que eu amo, que é Gussago. Mas, entendem? É assim, a política deles é essa tranquilidade, entendeu? Essa coisa legal. Coisas que eu carrego, né? O pessoal pergunta, mas você tá feliz com a sua decisão? Gente, eu não tô feliz, tô aliviada. Eu não vou mentir, tô aliviada, porque só eu sei o que eu tenho passado com meu filho todas as noites, todos os dias, para levar ele pra escola, para deixar ele na escola, como tem sido minha rotina. E ele não estar feliz, ou meu marido não estar feliz, interfere 100% no meu trabalho. Não é que eu consigo ter a cabeça super limpa e livre para trabalhar vendo eles sofrerem como eles estão. Eu não sou uma pessoa que... Óbvio, você não faz transferência com o paciente, você trabalha as transferências, mas não adianta, você é humano, você tá vendo a pessoa sofrer,
é óbvio que você não fica legal, né? Não é que você fica tranquila com o coração em paz. Então, eu tô aliviada, né? E o que é o alívio? Isso a gente estuda sempre, né? A gente experimenta uma sensação de alívio quando a gente se livra de um peso que você tá carregando, né? Quando a gente se deixa de se sentir ameaçado. Então, eu tô tranquila, aliviada com essa decisão. Feliz eu estarei quando eu encontrar o meu apartamento que eu quero lá em Gussago, quando meu marido estiver com a gente, porque nesse primeiro momento ele não pode ir, ele tem um trabalho fixo aqui, ele tem um compromisso que ele assinou com esse pessoal que ele tá aqui. Então, de primeira mão, de primeiro momento, ele não pode. Então, quem fica feliz de ter que separar a família? Ninguém fica. Tudo bem que é perto, ele vai final de semana, mas eu amo meu marido. Pra mim, eu queria ele certinho, juntinho com a gente todo dia. Então, vai ter que ser uma etapa de adaptação de novo. Eu vou estar só eu e meu filho, né? A gente não precisa estar feliz todos os dias, mas precisamos estar em paz. Com toda a certeza do mundo, o que eu busquei com a minha decisão foi estar em paz. E eu estou em paz com essa decisão. Carrego coisas maravilhosas, conheci pessoas, pude fazer um pouco da faculdade daqui, entender como funciona a faculdade na vida de dia a dia. Adorei o jeito deles de dissertação, a forma como eles lidam com as coisas. Comprei uma biblioteca de livros em inglês, estou estudando pra caramba, tem muita teoria que não foi traduzida para o português, isso é uma pena, uma dor. Eu pego os baralhos, as coisas, e eu falo, uau, quanto material lindo que a gente não tem acesso. Então, e hoje pratiquei mais meu inglês, entendeu? Valeu muito. Eu falo que não tem experiência... não tem experiência que não agregue, né? Não importa se ela tenha sido uma experiência dolorosa ou não, mas não tem experiência que não agregue, né? Eu vou dia 28 de dezembro, parto 28 de dezembro de carro, nós vamos de carro, porque eu tenho o cachorrinho, né? O puppy. E aí a gente chega na Itália no dia 2, porque eu vou passar em Lugano para passar o final de ano lá na Suíça, que é caminho, né? Então a gente vai passar o final de ano lá e depois parte para Brecha, que é a região onde a gente vai ficar, né? Então, eu queria contar essa experiência para vocês, contar essa novidade, né? Falar para vocês como vai ser aí cenas do próximo capítulo. Vou tentar fazer vocês acompanharem. Mas eu quero também agradecer a paciência dos meus pacientes nesse último tempo, porque esses últimos meses eu tenho trabalhado muito. Às vezes eu preciso desmarcar porque o Arthur não tá passando bem, que ele tá passando mal. Minha prioridade, como sempre digo, é ele. Então, acabou que eu acumulei agendas e as pessoas foram super, graças a Deus, muito compreensivas. Hoje, as pessoas, eu atendo, tem poucos pacientes no Brasil, efetivamente. Eu acho que eu tô com 3 pacientes de agenda no Brasil só. E o resto é tudo daqui de fora, mas mesmo os que estão aqui fora sempre foram muito gentis comigo. Vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram saber, que eu não coloquei, que eu não expliquei para vocês, que vocês queiram ter mais informação a respeito, né? Se vocês tiverem, pode perguntar. Eu vou citar o Gabor Maté, que o Gabor Maté é um autor que fala sobre trauma infantil. E ele falou uma coisa muito bonita, ele fala que o trauma não nasce porque o seu filho não tem as coisas, ou porque ele sofreu privação de bens materiais. O trauma não nasce porque você passou por momentos ruins na infância. O trauma, ele nasce na criança porque a criança é privada de conexão emocional. E o que é isso, conexão emocional, gente? Ela é privada de um lugar para que ela possa dividir o que ela sente. E isso é muito complicado, eu quero que vocês decorem isso e olhem para a vida de vocês, entendeu? Porque assim, a criança, quando ela perde a conexão com ela mesma, ela perde a conexão com o mundo. E muito comumente, quando a gente negligencia a infância da criança, a gente não está presente na educação da criança, não está presente em fazer ela dividir e ela ser validada no que ela sente. Porque quando meu filho disse, isso é muito para mim, eu precisei validar. E é tão bonitinho que ele falou pra mim assim, mãe, isso é muito pra mim, mas se você disser que eu consigo, eu consigo. Olha como é a cabecinha da criança, né? Ela tá ali à disposição de você fazer qualquer merda pra ela, né? Qualquer maluquice da sua cabeça. Ela tá ali tão vulnerável à disposição de você fazer a pior burrada da sua vida e ela ainda acreditar que você tá fazendo melhor por ela. Então... olha o cuidado que a gente tem que ter, a fragilidade, porque a criança não tem experiência que nem nós adultos, né? Ela tem só as sensações, os sentimentos, mas ela não tem como lidar com aquilo, senão com a ajuda de um outro de externo,
para poder fazer. Nesse período, meu filho pediu para fazer terapia. Ele me pediu a terapia, meu marido ficou horrorizado de começo e eu falei, meu, se acalma, porque que bom que ele pediu para fazer terapia. E expliquei para ele que eu faço terapia desde 6 anos de idade, né? Eu tive vários problemas na minha infância, enfim, não em relação aos meus pais, mas vários problemas emocionais na minha infância, onde eu conto com mais calma isso, porém, eu pedi para fazer terapia, né? Quando pequena, meu pai me levou, porque eu realmente tinha desmaios emocionais e coisas desse tipo. E o meu filho chegar e dizer pra mim, mãe, eu quero fazer terapia, eu falei pra ele, nossa, filho, que linda atitude sua de pedir ajuda. Porque é muito bom ter um campo neutro, onde você vai falar e não se preocupar se você vai magoar seu pai ou magoar sua mãe. Simplesmente você vai dizer o que você sente. Então, eu achei linda essa atitude dele de pedir a terapia. Não se assustem se os filhos de vocês pedirem para fazer terapia. Não é que vocês estão errando, não é que vocês são loucos ou que vocês estão fazendo a maior merda do mundo. Não. Ele tá pedindo pra fazer terapia porque às vezes ele quer conversar com alguém externo, uma aprovação externa, ele quer uma validação externa, além da tua, né? Biel pediu, e é muito bom poder dar essa liberdade dele ter essa validação, de inclusive ele chegar para você e dizer, mãe, você tá errada nisso, porque eu já pensei a respeito e isso não tá certo. Então, dá a ele a oportunidade de ter o próprio self, né? A terapia, ela faz o próprio self da criança, do adolescente, ela cria, ela dá essa oportunidade de ter o próprio self. Então, deixa o seu filho, deixa fazer o próprio self. Olha lá, a Lê tá fazendo, tá falando. É verdade. Então, ele já tá fazendo a terapia e eu fiquei muito feliz, mas assim, não adiantava, né? Foi o que eu falei pra psicóloga dele hoje, inclusive. Eu falei, pô, Dana, não adianta eu ficar contente por ele estar fazendo terapia, mas continuar com o esmagador ali, porque às vezes a gente fica na dúvida, será que eu tô tirando ele do sofrimento? Será que ele não é um menino que não sabe passar por frustração? Será que o que eu tô fazendo com ele é errado? Eu devia forçar mais, devia fazer ele tentar mais e ser mais persistente? Ao mesmo tempo, meu coração diz, pra quê? Ele é um menino que já tem uma introversão, ele é introvertido, é um menino muito amoroso, mas tem dificuldade em criar conexões e relações. Por que eu vou deixar ele desse jeito, né, à mercê disso? Ele tem tanta coisa para trabalhar, será que ele precisa mesmo viver uma situação de desconexão como é a Inglaterra, que é um país de desconexão? Aí eu falei, não, basta, não é o que eu quero para ele. Eu prefiro ele como caixa de supermercado no futuro, né, mas sendo feliz. Ele chegando em casa tranquilo, com os amigos dele, dando risada, feliz e contente. Então, é isso que eu quero pro meu filho, foi por isso que eu decidi desse jeito. E eu escolhi, eu e meu marido escolhemos dar o apoio naquilo que precisa para que ele possa se desenvolver. E realmente não deu certo pra gente a experiência aqui, no senso de, quando eu falo dar certo, no senso de continuar aqui. Deu certo no senso de a gente entender mais sobre o nosso filho, como ele funciona, e não ser tão, né, imigrante como a gente é, porque eu e o Cleber, a gente tem a cabeça meio imigrante, né? Se pudesse, passava, né, meio nômade, 2 anos num lugar, 2 anos no outro, né? Catava motorhome, enfim. E aí a gente já entendeu que não dá, que ele cria raízes e que as raízes são importantes para ele, então eu vou respeitar e eu tenho certeza que nós vamos ser tão felizes quanto sempre fomos e unidos, e eu acho que essa é a parte mais importante. Gente, obrigada pela participação de vocês. Eu espero ter colaborado com a experiência de vocês. Eu espero que vocês entendam a importância de gerar conexão com o filho de vocês, de validar as emoções. Às vezes você fala assim, ai, que bobeira, você tá fazendo isso de bobagem, você tá fazendo frescura. Nunca diga isso pro filho de vocês. Não diga, ai, você tá fazendo frescura, que bobeira, para de graça. Nunca façam isso. Se vocês perceberem que o filho de vocês está em sofrimento com alguma coisa, que para você parece que não tem importância nenhuma, mesmo assim, acolha. Diz para ele, olha, isso que você está sentindo é muito importante, vamos pensar o que você está sentindo juntos, vamos ver como a gente vai resolver isso. Não vire as costas, porque eles não têm ferramentas para fazer esse processo sozinhos. E se eles começarem a não ter ferramentas para compartilhar e serem validados, eles param de compartilhar. E quando eles param de ter conexão com o self deles. E aí eles crescem sem conexão com o mundo, gerando conexões que não são duradouras, evitando criar conexões. E aí tá o problema que nós enfrentamos das crianças jogadas no computador a vida toda, sem ter conexão com o externo e sem fazer amigos, entendem? Então, por favor, olhem isso, tá? Olhem com o coração de vocês.
Bom, esteja eu onde estiver, eu vou estar aqui para poder ensinar medos de coisas que eu aprender e eu espero que vocês tenham podido ao menos sentir um pouco do que é importante, tá bom? E eu tô aqui sempre que vocês precisarem compartilhar alguma coisa, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Senti que eu tinha que dividir isso com vocês porque é uma coisa que pode ajudar outras pessoas em outras decisões, tá? E ó, só tenho a agradecer a vocês. Então, dia 28, vocês se preparem que vocês vão ver aí a gente viajando com cachorro, periquito, papagaio e mala. Fiquem com Deus. Beijão grande pra vocês, viu? Até mais. Tchau, tchau.